Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver, Roberto Carlos, né? Bom, e assim está começando mais um programa do Varela, o Varela no Ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 3 de outubro de 2012, quarta-feira. A direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha no YouTube, na internet, acessando Jonas Varela no YouTube, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660 na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Indicamos o programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos o programa, a leitura da página Check-up no Caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina a nossa querida jornalista Natália Varela. E no nosso programa de hoje nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro do Eclesiástico, na sua 8ª parte, a escolha do melhor, temperança, culto dos mortos, no capítulo 39, versículo 1. O sábio investigará a sabedoria de todos os antigos e fará o seu estudo nos profetas. Versículo 2. Ele conservará no seu coração os ditames dos homens de grande nomeada, e ao mesmo tempo entrará nas subtilezas das parábolas. Versículo 2. Ele conservará no seu coração os ditames dos homens de grande nomeada, e ao mesmo tempo entrará nas subtilezas das parábolas. Versículo 3. Indagará o recôndito dos provérbios e ocupar-se-á no ministério das parábolas. Versículo 4. Exercitará o seu ministério no meio dos grandes e aparecerá diante dos que presidem. Versículo 5. Passará à terra de nações estranhas, porque assim fará a tentativa dos bens e males que há entre os homens. Versículo 6. Aplicará o seu coração a velar de madrugada ante o Senhor que o criou, e na presença do Altíssimo fará as suas deprecações. Versículo 7. Abrirá a sua boca para orar e pedirá perdão de seus pecados. Versículo 8. Porque se o Senhor, grande assim o quiser, enchê-lo-á do espírito de inteligência. Versículo 9. E ele derramará as expressões da sua sabedoria como chuveiros, e na oração louvará ao Senhor. Versículo 10. E ele mesmo regulará o seu conselho e instruções, e consultará nas suas dúvidas. Versículo 10. E ele mesmo regulará o seu conselho e instruções, e consultará nas suas dúvidas. Versículo 11. Ele fará pública a doutrina que aprendeu. Versículo 11. Ele fará pública a doutrina que aprendeu e gloriar-se-á na lei da aliança do Senhor. Versículo 12.
Uniformemente louvarão muitos a sua sabedoria, e nunca jamais ficará no esquecimento. Versículo 13. Versículo 13. Não se perderá a sua memória, e o seu nome se repetirá de geração em geração. Versículo 14. As nações relatarão a sua sabedoria, e a igreja publicará o seu louvor. Versículo 15. Se continuar a viver, deixará depois maior reputação do que 1000 outros, e se repousar, aproveitar-lhe-á isso mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, aqui nós concluímos, nós não concluímos, continuamos, né? Nós entramos agora no versículo 15, né? Vamos entrar agora na nona parte, né? Deus e a criação, exortação às boas obras, no versículo 16, no mesmo capítulo 39. Agora nós entramos já na nona parte do livro do Eclesiástico, né? A partir do capítulo 16. Deus e a criação, exortação às boas obras, versículo 16, capítulo 39 do livro do Eclesiástico. Ainda irei prosseguindo, exortação às boas obras, né? Capítulo 39 do livro do Eclesiástico, nona parte, Deus e a criação, exortação às boas obras, versículo 16. Ainda irei prosseguindo com a intimação de outros avisos, porque estou cheio como de um furor. Versículo 17. Em declarado tom ele me diz: ouve-me vós, que sois uma prossápia divina, e como rosal plantado sobre as correntes das águas, frutificai. Versículo 18. Difundi um cheiro de suavidade como o Líbano. Versículo 19. Dai viçosas flores como o lírio, e recendei fragrante cheiro, e vestidos de engraçados ramos, e entoai cantos de louvor, e bendizei ao Senhor nas suas obras. Versículo 20. Exaltai o seu nome com magníficos elogios, e glorificai-o com a voz dos vossos lábios, e com cânticos de lábios, e com cítaras, e eis aqui como haveis de dizer nos vossos louvores. Versículo 21. Todas as obras do Senhor são muito boas. Versículo 22. Em virtude da sua palavra se susteve a água como em montões, e pelo império da voz da sua boca ficou este elemento contido, bem como em receptáculos de águas. Versículo 23. Porque à vista da sua ordem se executa o que lhe apraz, e não há desfalque algum na saúde que ele dá. Versículo 24. Presentes lhe são as obras de toda a carne, e não há nada escondido a seus olhos. Versículo 25. Com a vista ele tudo alcança num século a outro século, e nada é maravilhoso na sua presença. Versículo 26. Não lhe é necessário dizer que é isto ou que é aquilo, porque todas as coisas se descobrirão a seu tempo. Versículo 27. A sua bênção foi sempre como um rio que inundou. Versículo 28. Bem como o dilúvio embriagou a terra, assim a ira dele será a sorte das gentes que o não buscaram. Versículo 29. Bem como ele converteu as águas em secura, e a terra ficou enxuta, e os caminhos que ele fez se dirigiram à sua passagem. Assim os pecadores têm motivos de queda na sua ira. Versículo 30. Como desde o princípio foram criados os bens para os bons, assim os bens e males para os malvadíssimos. Versículo 31. O essencial do que é necessário para a vida dos homens é a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão da flor da farinha, e o mel e os cachos de uvas, e o azeite e o vestido. Versículo 32. Como todas estas coisas são um bem para os santos, assim para os ímpios e pecadores, elas igualmente se converterão em mal. Versículo 33. Há uns espíritos que foram criados para a vingança,
e que pelo furor em que ardem tem assentado a sua pesada mão em atormentar os maus. Versículo 34. No tempo da consumação eles empregarão a sua denodada força, aplicarão o furor daquele que os criou. Versículo 35. O fogo, a saraiva, a fome e a morte, todas estas coisas foram criadas para vingança. Versículo 36. Como também os dentes das feras, e os escorpiões, e as serpentes, e o montante que toma vingança dos ímpios para seu extermínio. Versículo 37. Versículo 37. Elas se saborearão nas ordens dele, e estarão prestes sobre a terra para as ocasiões necessárias, e a seus tempos competentes não passarão em claro uma só palavra. Versículo 38. Por isso é que eu desde o princípio estou confirmado nestes pensamentos, e os tenho meditado e considerado e deixado por escrito. Versículo 39. Todas as obras do Senhor são boas, e toda a criatura chegada à sua hora fará o seu dever. Versículo 40. Não se pode dizer, isto é pior que aquilo, porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. Versículo 41. Assim que, já desde agora, de todo o coração e com a boca louvai todos juntos e bendizei o nome do Senhor. Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do livro do Eclesiástico, na palavra do nosso Senhor. No capítulo 39, na nona parte, Deus e a criação. No capítulo 39, em todos os seus 40 versículos. Nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra do nosso Senhor, o livro do Eclesiástico, no capítulo 40, né, na nona parte no livro do Eclesiástico, Deus e a criação, no capítulo 40, a sombra da morte sobre a criação. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.